Olá, então hoje nós vamos começar a revisão da prova de vocês, que vai ser segunda-feira. Então, para começar, o primeiro exercício que nós temos no caderno do aluno, dá uma tabela que a partir do ano 2000 a produção era de 1 tonelada e a cada ano ela triplicava. Então, o primeiro exercício que tem pergunta se triplica a cada ano, o que acontece após meio ano. Então, 3 elevado a meio. Conforme aí vocês viram na sala de aula, só que é a mesma coisa que 3, o denominador da fração vem aqui no índice, o numerador aqui na potência, então raiz de 3. E 3 elevado a 4 mais 1/4, que é depois de 1 ano e 3 meses, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1/4. Isso aqui é 81 raiz quarta de 3. Então, continuando aqui, no exercício 2, ele pede para completar uma tabela com os valores das potências solicitadas nessa tabela. Então vamos lá. Então o primeiro número na tabela que tem que completar é meio, aliás, 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 3 elevado a 1 é igual a 3. 2 agora. Então 3 elevado a 2 é igual a 9. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Quando eu tenho expoente negativo, coloco a fração e inverto a fração. Então era elevado a menos 3, passa a ser elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. E aí, vocês têm que lembrar das seguintes regras. Quando eu tenho número natural elevado a número natural, você vai repetir esse número n vezes. Então, se eu tenho 2 elevado a 5, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, onde o expoente é negativo, inverto a minha fração da minha base e o expoente passa a ser positivo. Então, 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. Então, meio, 2 elevado a menos 3 é igual a meio elevado a 3, que é igual a 1/8. Quando eu tenho um expoente, uma fração, isso fica raiz quadrada de 2. Agora, se a minha fração não é simplesmente
1 em cima e 2 embaixo, então isso aqui vai ficar raiz. Coloco 3. O denominador vem no índice da raiz. O numerador no expoente dentro da raiz. Então vai ficar raiz quarta, 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E aí, continuando então, observando o material do estado. Os próximos exercícios envolvem funções. Então, a função y igual a 2 elevado a x. Função y igual a 2 elevado a x. Vai ficar x aqui, o y aqui. Ele vai passar pelo ponto 1, porque 2 elevado a 0 é 1. Então ele vai passar por esse ponto. Ele vai ser crescente, porque a base é maior que 1. E vai ser mais ou menos esta figura. Agora, se eu tenho ao contrário, quando eu vou ter em outro sentido, quando eu tenho a base entre 0 e 1. Se eu tenho a base entre 0 e 1, o meu gráfico vai ficar decrescente. De novo, vai passar pelo ponto 0, 1, mas será decrescente. O que mais? Vamos ver. O gráfico, ele nunca vai encostar no eixo X. Por quê? Porque se eu tenho A elevado a X encostar no eixo X, significa que o Y é igual a 0. A função f de x igual a A elevado a X está definida para A maior que 0. Se ela está definida para A maior que 0, eu não posso ter 0. Porque se eu tiver A elevado a X igual a 0, eu vou ter que o A vale 0. E o A não pode valer 0 porque o A tem que ser maior que 0. Então vamos ver mais coisas da prova. O exercício pergunta, o exercício número 3, ele desenha esse gráfico e esse gráfico. E pergunta o que vocês notaram com relação a y igual a meio elevado a x e y igual a 2 elevado a x. Vocês repararam que este gráfico é crescente, este é decrescente. Vocês não podem reparar que isso aqui formou uma parábola, porque a maioria fala que reparou que formou uma parábola. Parábola não possui bico, parábola não vai para os 4 lados. Parábola não tem nada a ver com isso aqui. Então o que vocês repararam é os gráficos. Um é crescente, outro é decrescente, passa pelo ponto 0, 1, e é isso e nada mais. Então, continuando. Ele dá umas sugestões de fazer gráfico
em aplicativos, em softwares. E aí, mais exercício envolvendo gráfico e função. Então ele dá a função n igual a 5.000 vezes 3 elevado a t e pergunta após 2 horas o que acontece com o número da população de micróbios. Então basta substituir por 3. Então após 2 horas, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 5.000, 45.000. Mas aí fica mais interessante fazer o item 2. No item 2 ele fala que o t vale meio. Então 5.000 vezes 3 elevado a meio. 3 elevado a meio é raiz quadrada de 3, conforme nós já vimos. E raiz quadrada de 3, se você não tiver uma calculadora, você não faz. Dá aproximadamente 1,732. Como não tem calculadora e não pode usar calculadora na prova, então provavelmente eles vão dar um valor inteiro para vocês calcularem. Mas se eles derem, eles vão dar um valor aproximado da raiz quadrada. E quando for igual aqui no item 4, ele fala que o t é 1h25. 1h25 é igual a 1 inteiro mais 25 centésimos. Se você simplificar 25 centésimos, você vai ter 1/4. Então você vai ter que resolver a seguinte conta: 5.000 vezes 3 elevado a 5/4. Então isso aqui fica 5.000 vezes 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1/4. 3 elevado a 1/4 não sabemos, nós sabemos que é raiz quarta de 3. E aí, se você não souber, não tiver resultado no exercício de quanto vale a raiz quarta de 3, você deixa assim, 5.000 vezes a raiz quarta de 3. Se ele deu aproximação, você vai substituir, vai ficar 5.000 vezes o valor aproximado que o professor der na prova. E aí, tem uma porção de gráficos ainda no material do estado para vocês estudarem. E aí já começa a situação de aprendizagem 2 a falar sobre logaritmo. Então, o primeiro exercício que ele dá é uma simplificação. E aí, simplificando essa fração aí, vocês chegam no resultado. E aí no exercício 1, ele explica passo a passo de como simplificar a fração. Então no exercício 1 ele fala: para a familiaridade com a linguagem, calcule os logaritmos dos números a seguir, seguindo o modelo apresentado nos itens A e F. Então, se o n vale 100, então o logaritmo de 100 é 2. Se o n... E ele explica por quê. Porque ele fala que o 100 é 10 elevado a 2. Se o n é 10 elevado a 2, então o logaritmo, já que a base é 10,
quando eu não tenho a base é porque a base é 10, o logaritmo vale 2. E aí ele pede para calcular outras. No B, por exemplo, ele fala para calcular o logaritmo de 10. Mas ele fala que o 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, o logaritmo vale 1. No C, logaritmo de 1. Logaritmo de 1, eu posso escrever o 1 como 10 elevado a 0. Então, o logaritmo é 0. Logaritmo da raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 pode ser escrito como 10 elevado a meio. Então, o logaritmo é igual a meio. E assim por diante. Se eu tenho logaritmo de 10 elevado a alguma coisa, então vamos generalizar aqui. Logaritmo de A na base A, de A elevado a N, é sempre igual a N. Então a base era 10 elevado a 2, o logaritmo dava 2. De 10 elevado a 3, dava 3, o logaritmo. E aí ele pergunta entre quais valores, no item F, entre quais valores está o logaritmo, entre quais valores inteiros está o logaritmo de 13. O 13, já sabemos o logaritmo de 10 e já sabemos o logaritmo de 100. Logaritmo de 10 é 1, logaritmo de 100 é 2. Então, o logaritmo de 13 está entre 1 e 2. Mas, continuando, vendo se entendemos. Se eu tiver o número 3,22, eu sei que ele está entre 1 e 10. Se ele está entre 1 e 10, o logaritmo de 3,22 está entre 0, que é o logaritmo de 1, e 1, que é o logaritmo de 10. E aí ele coloca no próximo item o número 751. Então, o logaritmo de 751 está entre 751 tem 3 algarismos. Então, eu tenho que pegar o de 3 algarismos, que é o 100. E o de 4 algarismos, que é o 3, que é o 1000. Então, o logaritmo de 751 está entre 2 e 3, porque o 751 está entre 100 e 1000. E aí ele dá a tabela. Mais uma tabela. Tabela de logaritmo. Ele fala que o logaritmo na base 10 agora de 1 é 0, de 2 é 0,30.103, de 3 é 0,47.712, de 6 é 0,77.815 e assim por diante. E aí ele pede no exercício número 1 para calcular alguns logaritmos com base nisso. Então vamos lá. Ele pede para calcular o logaritmo de 6. Eu sei que o 6 é 2 vezes 3. E sei também
olhando na tabela que o exercício deu, que 2 é 10 elevado a 0,30.103 e que 3 é 10 elevado a 0,47712. Então, tenho multiplicação de potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base e eu somos expoentes. Então, 0,30.103 mais 0,47.772 vai ficar 0,77815. Logaritmo na base 10 de alguma coisa na base 10 é o expoente. Então 0,77815. Geralmente os professores colocam esses valores aproximados. Pede para usar o logaritmo de 3 igual a 0,48, o logaritmo de 2 igual a 0,3, o logaritmo de, sei lá, de 5 igual a 0,48, o logaritmo de 7 igual a 0,84, para não usar muitas casas decimais e o aluno ficar perdido. Mas então vamos continuar. Ele pede para calcular no exercício 4 o logaritmo. Ele dá uma sequência de logaritmo. Logaritmo de 128 na base 2. Logaritmo de 128 na base 2. Então isso aqui vai ficar fatorando 128, você chega em 2 elevado a 7. Tenho a base igual à base do meu expoente, então igual à base da minha potência, então o expoente é a resposta. Então logaritmo de 2 elevado a 7 na base 2 é 7. O logaritmo é sempre a potência que eu elevo a minha base para dar o meu logaritmando. Igual a definição que vocês viram em sala de aula. Se eu tenho o logaritmo de B na base A é igual a C, então o logaritmo é o expoente que eu elevo a base para dar o logaritmando. E aí tem uns exercícios que precisa de fazer mudança de base. Por exemplo, o exercício 6 da parte de logaritmo. Ele dá a produção 5.000 vezes 3 elevado a t, e ele pergunta depois de quanto tempo a produção vai ser 470.000, e aí temos que achar o valor de t. Então, primeira coisa, posso simplificar por 1.000, e aí eu vou ter o que? 470 dividido por 5, que vai dar 94. Isso aqui é igual a 3 elevado a t. Então, uma potência de t de 3 é igual a 94. Então, eu tenho que fatorar o 94 e ver se eu chego numa potência de base 3. O que não vai acontecer, porque 94 é 2 vezes 47, o 2 é primo, o 47 é primo. Então isso aqui vai ficar t igual a logaritmo de 94
na base 3. E aí resolvemos pela mudança de base. Fazendo a mudança de base, eu vou chegar em logaritmo de 94 dividido pelo logaritmo de 3. Logaritmo de 94 eu posso calcular, porque a base é 10. Logaritmo de 3 eu também posso calcular, porque a base é 10 também. Então fica fácil achar os resultados quando a base é 10. E quando não for, tem que ser uma potência que eu consiga escrever na base que está aqui embaixo. O que mais nós temos para a prova de vocês da segunda-feira? Função logarítmica e função exponencial. Então vamos lá. Função logarítmica e função exponencial. A função exponencial, quando A é maior que 1, tem o gráfico crescente passando pelo ponto 0, 1. Se eu traçar a bissetriz aqui dos quadrantes 1 e 3, o gráfico da minha função logarítmica vai ser o contrário dela, o espelho dela. Então, se eu puser um espelho aqui, vai ser o mesmo desenho. Então, essa aqui é do logaritmo de A, logaritmo de x na base A, e esse aqui é do A elevado a x. Então, a prova de vocês é basicamente isso. Até domingo, ainda posso tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Mande por Messenger, por WhatsApp. E é isso por hoje. Boa prova para vocês e até a próxima.